E a gente está no livro Missionários de Luz, do André Luiz, pelo Chico Xavier, e a gente parou numa parte em que ele está falando da glândula pineal. Como a gente parou aqui nessa parte, eu vou voltar um pouquinho, só que eu acho que vai contextualizar melhor. Então, ele está falando da glândula pineal, falou toda a parte de como ela funciona quando é criança, enfim. E agora ele vai começar, ele fala assim, a glândula, preside os fenômenos. Desculpa, eu não perguntei se alguém gostaria de ler. Se alguém quiser ler, é só falar. Ou se quiser fazer qualquer pergunta, é só interromper. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Epífise pineal é a mesma glândula, tá? Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema, em todo o sistema endócrino. Ligadamente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum, ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob a sua sua direção, efetuam-se os suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de força criadora, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, nossa multimilenária viciação das energias geradoras
carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí, procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pela aquisição eterna, pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feições religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Alguém está querendo falar? Eu escutei um barulho. Não. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Nunca enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. É interessante tudo isso que ele está falando, né? Principalmente essa parte do burilamento, né? Que vem sendo falado em quase que todos os livros, essa reforma íntima, né? Porque você tem várias formas de desregramentos. Aqui, especificamente, ele está falando muito relacionado à parte sexual também, que ele fala, porque a glândula, inicialmente, ela tem uma carga, né, ali em cima, e ele vai falando muito dessa parte, né, da sua autorreforma, do seu autoconhecimento até, porque quando você se autoconhece, você tem uma forma melhor de você se reformar. Às vezes você não tem esse autoconhecimento e você busca intimamente entrar dentro de um processo de cura pela sua própria, na sua condição, em busca de si mesmo. Então você se isola algumas vezes ou não, ou você busca ajuda de alguma forma para ter essa elevação da sua consciência. Pode falar quem. Deixa eu voltar aqui, porque eu estou na página. Alguém levantou a mão? Não, eu só queria falar que o mundo que nós vivemos, né? Então ele fala que não adianta alcançar a morte física, porque tá provado aqui, quer dizer, pelo menos eu julgo, né? Que o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio sexual de muitos tarados está ligado a isso aí, karma também, entendeu? E vivências do passado, como ele fala aqui. Então, algumas civilizações, inclusive a nossa, parte para agressão e mata as pessoas, como isso fosse adiantar nada. Mas ele simplesmente vai fazer parte de uma falange de trupadores, de tarados e tudo mais, e vai gerar em cima de outros médios que são nesse caso, e fica essa roda de samsara, entendeu? Só isso que eu queria acrescentar. Os distúrbios, eu acho, psíquicos, de uma maneira geral, as influenciações, né, que aquele espírito que está desequilibrado deixa aberta essas portas, eu não digo eu digo todos, não só nesses desequilíbrios maiores, mas até nas sutilezas, né, quando a gente está de porta aberta, é mais fácil de ser invadido,
Então, assim, o orar e vigiar está sempre permeando todas as nossas leituras, todos os nossos dias a gente fala um pouco a respeito disso, de você tentar estar mais de encontro com o alto, com o divino que está dentro de você mesmo também, buscar essa elevação de pensamentos. O pensamento, ele tem uma capacidade de envolver você não na situação específica, eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas trazer essas energias para o seu redor. Então, que mantenhamos o pensamento sempre elevado, em situações alegres, em situações que tragam a felicidade e a paz ao redor de todos nós. Pode falar, Jair. Também queria falar em termos da evolução da nossa sociedade, como ela se apresenta. Esses problemas que é latente em toda a sociedade e não sabe como resolver. E como é que resolve? Matando. É pecador, é exorcismo, um monte de troço. E eles não vão a fundo. Então, quer dizer, essa roda não fica rompida. Sabe? Só no terceiro milênio que, como nós estamos falando aqui, no caso, alguns ligados à psiquiatria, que tem muitos médios, tem muitos espíritos ligados à psiquiatria, então consegue, pelo menos eu vejo assim, né? Consegue dar uma visão mais humana dessas pessoas com esse desequilíbrio. Porque fica nessa roda de vai e volta, ele vai para o plano espiritual, faz parte de uma falange e fica nesse ciclo. É isso. Vou continuar a leitura, então. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo... desculpe. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, além do túmulo, mas não representa a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre a consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclamavam-se-me os raciocínios, de modo franco. Receber um corpo na concepção do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definitiva nos serviços de aprendizagem, elevação ou recuperação nos esforços evolutivos e redentores. Bem interessante essa parte, quando ele fala de que a gente recebe esse corpo, que muitas vezes é expressado, o vaso físico, esse corpo que a gente recebe, como a gente deve cuidar de todas as formas, né? Não só a parte psíquica, não só a parte emocional, mas de uma maneira geral, a parte física toda tem que ser cuidada. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sobre impressão forte. Segregando unidades-força, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço da iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gastos excessivos do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira de suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal, e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras,
mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável. Pode falar, quem? Eu queria só acrescentar, como ele fala aqui sobre, como você comentou antes, sobre o corpo, né, que a gente tem que cuidar, e ele esclarecendo aqui. Veja só que é tudo fruto de uma época também. Por exemplo, por André Luiz, ele era médico, nós sabemos disso, mas ele morreu como? Né? Inclusive, ele tinha até doenças venéreas. Então, quer dizer, ele frequentava o Baixo Meretriz, com aquela confusão toda que a gente sabe. E André Luiz, com espírito que porque para ele ter essa sequência de livros, ele não é um espírito atrasado, mas ele deixou se envolver. Ele pagou depois que no primeiro livro ele fala que ele foi para o Umbral e tudo mais, ficou lá acho que 8 anos, nem me lembro mais detalhes. Mas ele mostra como a sociedade exerce influência sobre as pessoas. Então, isso que ele está falando aqui, entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, essa sociedade já está um pouco mais consciente. Já houve um grau, porque, vamos falar assim, que passou 50 anos ou mais, acho que mais que 50 anos que foi publicado esse livro. Então, tem outros parâmetros que a sociedade se degenerou? Tem, mas eu vejo assim que teve um salto, entendeu? De qualidade, de preservação e outras coisas mais. É isso só que eu queria falar. Esse livro é de, acho que é de 1942, o primeiro, pelo menos, o Nosso Lar. Ai, peraí que eu me perdi. Em vista disso, é indispensável, deixa eu marcar aqui para vocês que estão lendo. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhante realidade, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Aconselharam os moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Pode falar. É justamente isso porque eu não tinha lido essa parte aqui ainda, é justamente isso aquilo que a gente estava comentando, que na época, há pouco tempo atrás, o Welcome to Marlboro Country incentivava o fumo, entendeu? E aí hoje em dia você já vê essas práticas esportivas, isso aí trouxe um salto para a qualidade da sociedade, que na época de André Luiz não havia isso, né? O homem que é homem, ele tinha que fumar, beber e tudo mais. Hoje disso já não existe mais. Então isso aí ajuda na preservação da própria evolução do ser humano, né, espiritual, porque aí a pessoa não fica vinculada a esses vícios. Aí outros vícios agora, como o vício está tendo da estética, entende? Das pessoas que se submetem à prática cirúrgica estética e às vezes fica na mesa cirúrgica. Isso acontece, né? É isso só que eu queria acrescentar. O que eu achei bem interessante dessa parte, que quando ele fala de fomentarem a prática de esporte, é porque esse livro não é um livro recente, é um livro já realmente bem antigo, e naquela época já se falava disso, como uma forma de melhorar, né, essas conduções, desses hormônios, e de preservação mesmo do corpo físico, da força mental, dessas coisas todas, porque traz toda uma melhoria, de uma forma geral, para o bem-estar, né, de todos nós.
Vou continuar aqui. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em, em elásticos das paixões menos dignas. Olha que complemento interessante que ele coloca, né? São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação de energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Vou até ler novamente essa parte. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Que bonito isso, né? Porque ele vinha falando de como essas energias que às vezes são desvirtuadas podem ser melhoradas a partir de você fazer um gasto que beneficie o corpo, as funções orgânicas e tal. E, ao mesmo tempo, ele fala aqui que essa energia pode ser aprimorada por uma busca interior, né, para uma elevação, para uma sublimação melhor dessa substância em si. Você pode usar todo esse conjunto, beneficiando o corpo, beneficiando a mente, beneficiando o espírito. Bem interessante isso. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei da elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes, da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é o princípio científico, sem cuja aplicação, na esfera comum, não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza, Eu vou concluir o que ele está dizendo, porque já está quase na hora, mas a gente vai continuar só um pouquinho, se precisar. Porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiadamente tempo, Alexandre concluiu. De acordo com nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Vou parar por aqui.